E por que dizer, continuei lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando um médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual, se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo. O instrutor fitou-me de frente e falou: em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E, assim, tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Sim, concordei. Mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Cada consciência marcha por si mesma, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam, ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade, a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante. Milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas vezes tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza, e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. E, segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Mas, ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair?
Como não? Acentuou o interlocutor. Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo critério moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E, com um significativo tom de voz, acrescentou: recordemos a palavra do Senhor. Muito se pedirá de quem muito recebeu. A conversação, à margem do serviço, oferecera-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente, em se reportando à mediunidade, impeliram-me a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com o meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para as respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas, de momento a momento. É um televisor, manobrado com recursos de nossa esfera. Entretanto, inquiriu Hilário minucioso, a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes, é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que, entre nós, essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas.